Oi, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler com vocês um trecho do novo livro que eu estou lendo, que é do pastor Luciano Subirá, Revelação, o caminho para a realização. E o título é Não entre no jogo da comparação. Há um estágio em nosso relacionamento com Deus em que passamos a compreender quem realmente somos e aquilo que Ele nos chamou a fazer. E por isso a necessidade de qualquer tipo de comparação com algo ou alguém desaparece. Mesmo assim, é inegável, todos nós temos uma inclinação enorme à comparação. Tanto é que na ocasião em que Jesus falava a Pedro sobre o tipo de morte com que ele iria glorificar a Deus, que está em João 21, de 18 a 19, a pergunta do discípulo olhando para João, que vinha seguindo os dois, foi: Senhor, e quanto a ele? João 21, 21. Essa reação de Pedro é, no mínimo, interessante, já que Cristo estava falando de Pedro. E João não tinha nada a ver com a história. Mas quando Simão viu o outro discípulo por perto, perguntou: e quanto a ele? A verdade é que Simão entendeu haver uma diferença entre a forma como ele e João haviam de morrer. Provavelmente tenha relacionado isso ao seu tropeço de negar Jesus, coisa que o outro discípulo não havia feito. Cristo então replicou: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. João 21, 22. A resposta do nosso Senhor era uma evidente censura à comparação feita por Pedro e também um esclarecimento de que cada um de nós deve viver o propósito personalizado de Deus para si. É fato que temos essa predisposição a muitas vezes nos compararmos, mas quando entendemos a nossa identidade, o nosso chamado, o propósito customizado de Deus para a nossa vida, isso é libertador. Não há necessidade alguma de nos compararmos, a não ser viver o entendimento da nossa identidade. E dessa forma, a execução plena do nosso propósito. A comparação é um dos grandes indícios de que não compreendemos nossa identidade e a singularidade que ela carrega. Esta vale mencionar, engloba tanto o que somos como também o que fomos chamados a realizar. Se queremos nos ver de forma saudável, sem comparações, precisamos começar pela compreensão doutrinária correta das diferenças do corpo de Cristo. Preste atenção. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não precisamos de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso.
Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. 1 Coríntios 12, de 14 a 27. Ao apresentar a visão de um corpo, a Bíblia menciona diferentes membros que têm funções distintas, o que precisam de uma ação coordenada. Isto significa que temos de reconhecer que cada um tem a mesma importância, mas não necessariamente a mesma função. A Bíblia especifica que diante disso não é possível alguém se achar mais importante que o outro. Quem tem um dom espiritual ou ministerial não pode achar-se mais relevante ou necessário do que a outra pessoa, nem tampouco desprezá-lo. Trata-se de um encargo diferente, o que não quer dizer que o valor seja distinto. É em razão disso que Paulo aponta a importância de não nos compararmos ou em estarmos insatisfeitos com a nossa posição. Precisamos entender se por um lado não podemos nos inferiorizar, também não podemos aceitar que o outro nos imponha isto. Os olhos não podem dizer às mãos que não precisam delas, e as pernas não podem dizer aos pés que não precisam deles, porque na verdade todos precisam uns dos outros. Pensar nisso me remete à minha infância. A minha mãe sempre comentava sobre esse assunto, fazendo referência às cores. Se tudo fosse amarelo, onde estaria o azul? Dizia ela. Em outras palavras, o seu questionamento traduziam em uma verdade contundente acerca da importância de entendermos o papel de cada um dentro da sua individualidade e do seu chamado e propósito. Entretanto, não basta compreender o nosso papel ou o do outro. Temos que entender o quanto é imprescindível reconhecer o valor de se ter a soma das diferentes funções. Eu preciso de você, você precisa de mim. É o corpo de Cristo, é assim. A gente não funciona sem o outro. Nós precisamos um dos outros. Temos que entender o quanto é imprescindível reconhecer o valor de se ter a soma de diferentes funções. O problema é que quando nos recusamos a enxergar que na realidade é a nossa união e a soma das nossas forças visando algo maior que tem o poder de cooperar com Deus e cumprir o que Ele nos confiou, algo essencial na execução do chamado é que nunca estejamos sozinhos. Eu gosto sempre de dizer que somos pequenas engrenagens de algo que é muito maior do que a gente e a nossa individualidade. Se por um lado preciso de outros membros do corpo, por outro vale lembrar que os demais também precisam de mim e que cada um tem de atuar no seu lugar. É terrível quando queremos dar a um membro uma função que não lhe pertence. Imagine só alguém tentando tomar uma sopa usando os pés, em vez de mão para pegar a colher.
Sim, é bem verdade que algumas pessoas acabam precisando se desdobrar em situações em que há falta ou incapacidade de certos membros, mas atuar fora da sua esfera não é algo natural. As Escrituras, falando sobre a cooperação dos membros, destacam tanto a participação de cada um individualmente, como o resultado do trabalho de todos coletivamente. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 15 e 16. A única forma da igreja crescer é quando todo o corpo, com o auxílio de cada junta, com a colaboração de cada membro, funciona combinando os conceitos de individualidade e coletividade. Se compreendermos as diferenças de dons, chamado e graça, deixaremos de lado a ideia de comparação ou mesmo a necessidade de medir forças com quem quer que seja. Paulo menciona um entendimento chave que se deu entre a igreja, ele e a igreja de Jerusalém. Ele entendia o agir divino personalizado e atestou: pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Gálatas 2:8. O apóstolo ainda dá uma outra nomenclatura para essa ação distinta em cada ministério. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão da comunhão, a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para a circuncisão. Gálatas 2:9. Basicamente, eles compreenderam que o próprio Senhor da igreja tinha um chamado e uma graça distinta para cada um deles. Sabemos que há múltiplos dos dons ministeriais e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Entretanto, no caso de Paulo e Pedro, ambos eram apóstolos. A diferença não estava no dom ministerial, e sim no público a quem cada um for enviado. Ou seja, dons similares, mas com propósito e graças diferentes. Se percebermos que Deus tem um plano pessoal e exclusivo para cada um de nós, deixaremos de nos preocupar com as diferenças dos outros. Afinal, o que vale a seguir é seguir o script personalizado. Você tem um chamado específico para aquilo que Deus quer que você faça aqui. Não precisa se comparar com outros. Você precisa seguir o script, seguir aquilo que Deus tem para você. E o seu dom, o seu talento, Ele vai usar especificamente naquilo que Ele te chamou. Então, nós não precisamos ficar comparando. Temos que tirar de vez essa comparação da nossa vida e seguir naquilo e naquele propósito que Deus tem para nós. Amém? Vamos seguir assim? Unidos, sabemos que eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos estar juntos, unidos. Nós precisamos de Cristo e caminharemos juntos em união, a igreja,
precisa despertar para isso. Essa união é que faz com que nós estejamos fortes diante de tudo que a igreja tem enfrentado e que ainda vai enfrentar. O que vai fazer a gente estar bem é a nossa união, estarmos juntos, sem comparação, cada um no seu chamado, cada um cumprindo o seu propósito. Amém? Amém.